Tá liberado. Então, meus queridos irmãos, boa noite a todos. É tão agradável nós nos encontrarmos aqui nas segundas-feiras para estudar um pouco mais, aprender um pouco mais sobre a espiritualidade. Agradecemos imensamente a espiritualidade e agradecemos também todos os encarnados que aqui estão, sempre em busca de um conhecimento maior, sempre com amor por amor. Que assim seja. Sim, sim. Essa música talvez seja um pouco diferente, mas é muito interessante para a gente se conectar com o Criador. Se chama Índio Mensageiro. Ela diz poucas, são poucas palavras que são ditas, mas o seu ritmo, suas batidas e o conteúdo dela faz a gente se voltar a Deus, faz a gente se comunicar. A mensagem é simples, mas às vezes o simples é o que importa, é o que atinge, é o que precisa. É uma mensagem direta, direta e clara. Escutem com a alma, com o coração.
Precisa da poesia? Ah, é verdade. Nós vamos ler então uma poesia que a Cléo mandou pra gente. Muito obrigada, Cléo, pela poesia. Isso, Com muito grado, vamos ler então. isso. É uma poesia de Maria Dolores que diz assim: Razões da vida. Indagas muita vez, alma querida e boa. Meu Deus, por que essa dor que me atormenta o ser? E segues trilha fora, em pranto oculto. De sonho encarcerado, a luta e o sofrer. Anelas outro clima, outro lar, outros rumos. Entretanto, celular está difícil, desculpa aí, mas é que a tecnologia e eu não temos problemas de dificuldade, então resolver. De sonhos encarcerados, lutas e a sofrer. Anelas outro clima, outro lar, outro rumo. Entretanto, o dever te algema, o coração dorido. O campo de trabalho que abraçastes, atendendo na terra o divino sentido. Antes de renascer, os seres responsáveis notam as próprias dívidas as quais são e suplicam a Deus que lhe conceda o mundo, o caminho que os leve à redenção. Não recalcries, pois, contra os próprios encargos, que te parecem fardos de problemas. Encontra-te no enlaço da conquista, de bênçãos imortais e alegrias supremas. Há lágrimas que verdes padecendo, longas tribulações entre lutas e crises, é o remédio da vida em nossos olhos, que nos faculta ver os irmãos infelizes, o abandono dos seres que mais amas, criando-te aflição em que choras e anseia. É o curso de lições em que aprendemos, quando custam na estrada as angústias alheias. Familiares que te contrariam, trazem-nos a lembrança dos gestos rudes, com que outrora ferimos antes caros no fel de nossas próprias atitudes. A afeição de outrora eras que descubras, querendo-lhe debalde a presença e a união. É instrumento de amor que inspira renúncia para o trabalho na sua missão. A experiência humana é breve aprendizado, e a tribulação que fere e domina é recurso dos céus em nosso amparo. Zelo, defesa e luz de bondade divina. Sofre sem reclamar a prova que te coube. Mesmo que a dor espanque, atingindo o apogeus, em um dia exclamarás, entre sóis de uma outra vida, bendita seja a terra, obrigado, meu Deus. Nossa, muito bonito esse poema. E ele fala, e tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, que é a oração. Nós vamos continuar falando de oração, e fala justamente isso, né? Porque nas nossas orações nós costumamos clamar, implorar, pedir, e poucas as vezes a gente tem um hábito de glorificar, de agradecer, de entender, compreender que estamos onde devemos estar, com quem devemos estar. Que nada na nossa vida é errado. Está tudo certo. Porque assim nós programamos, assim nós escolhemos. Cada passo que nós damos para frente são passos escolhidos por nós. Pode ser que ontem eu não tenha escolhido esse passo, mas anteontem eu escolhi. Antes de ontem eu também fiz essas escolhas. Nada na nossa existência é além daquilo que nós mesmos criamos. E a oração, o hábito de orar, de manter sintonizado, nos aproxima cada vez mais da nossa divindade, do divino que existe entre nós. Então é para isso que serve a oração, para nos humanizar, para nos tornar divinos. Não, humanizado nós usamos outros recursos, mas para nos tornar divinos nós precisamos se conectar com Deus. Com certeza. Uma ótima noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Sintam-se bem, agradáveis, confortáveis e despertem todo o amor e o potencial divino que habita dentro de cada um nessa experiência, que é as segundas-feiras,
o dia de conhecerem a si mesmos, o dia de nós caminharmos em sentido da angelitude, em sentido de descobrirmos o que somos verdadeiramente por trás da fachada que levamos ao mundo, o que há por trás da carne, o que é que dirige os meus pensamentos, quem sou eu verdadeiramente. Este é o nosso objetivo na segunda-feira, trilhar em caminho do norte da evolução, levar os nossos passos à evolução e não desviar os nossos caminhos, pegando lugares pedregosos, lugares onde não sejam interessantes de nós irmos, e pela nossa vontade própria, a gente muitas vezes caminha por caminhos dolorosos, por seguir a vontade própria, em vez de seguir a vontade interior, o que nasce de dentro do coração. Então, por isso nós estamos aqui. Hoje o nosso tema é este, o hábito da oração diária. A gente havia falado disso na semana passada, a respeito principalmente do que as pessoas têm de entender. Por que se reza? Por que é que eu vou sentar à noite e vou me conectar com algo superior a mim? Por quê? Alguém já se fez essa pergunta? Por que se reza? Por que eu vou falar com Deus? Por que é que eu vou me ajoelhar? Por que eu faço isso? Todos nós temos a intuição dentro da nossa alma de que nós nos conectamos com algo superior a nós. Essa é a inteligência transcendental. Os animais têm uma inteligência sistemática, mas alguém já viu algum animal cultuando algum deus? Alguma vez viram um símio, que é um macaco, ele se ajoelhando e pedindo graças a Deus e agradecendo? Não, porque a sua inteligência transcendental ainda não se desenvolveu. Nós, seres humanos, temos a inteligência transcendental, porque no nosso íntimo nós sabemos que existe algo superior a nós. Então, por isso, nós despertamos, só que primitivamente, antigamente as pessoas tinham uma ideia muito primitiva de Deus, cultuavam vários deuses e achavam que Deus também trazia desgraça, achavam que Deus trazia miséria. Um filho adoecia numa família e pensavam, é a ira de Deus, o que eu fiz para fazer? Por que ele se revoltou comigo? Esse era um olhar humano, porque os homens são assim. Se você não agrada a um rei, o que ele faz? Ou o que ele fazia? Mandava destruir, castigar, mandava chicotear. Essa era a ideia. Então pensavam, Deus também deve ser assim, né? Vai mandar a sua ira se eu não agradá-lo. Mas Deus está muito longe de se perturbar e precisar de agrado. Deus é puro amor. Por mais que o homem seja falho, Deus é amor. Se o homem é bandido, é criminoso, Deus é amor. O homem é assim, Deus não. Deus é puro amor, nunca muda o seu estado, jamais. Por isso que a gente muitas vezes, erroneamente, é dito até na oração cristã, perdoa as minhas ofensas, Pai. Mas Deus não tem nada a perdoar, porque Ele de nada se ressente. Quem se ressente é o homem, é o ser humano. Já pensou se Deus tivesse de perdoar, então Ele se irou e a gente precisaria do seu perdão? Não, Deus não se ira com absolutamente nada. Ele só dá, Ele só oferece, Ele só entrega, Ele só ama. Só isso, o tempo todo. E aí o interessante é o seguinte, muitas pessoas falam, ele lá em cima está olhando, e olham para cima e apontam. Ele vê tudo. Por que para cima? Por que olhar para cima? Será que Deus é igual aos reis que ficavam nos seus castelos e era difícil o acesso? Essa era a ideia primitiva de Deus, de onde as pessoas não tinham acesso a Deus, de onde as pessoas tinham que, para poder conversar com um rei, ter que marcar uma audiência, e não era qualquer um que falava com Deus. Você precisaria de ter um intermediário para falar com o rei, não era? Para falar com o rei, não. Um pobre mendigo conseguiria uma audiência? Eu quero falar com o rei. Jamais. Jamais. Só se fosse de muito interesse do rei o que aquele mendigo tinha a falar. Deus não é assim. Esse é o olhar primitivo das pessoas quanto a Deus. O olhar cósmico das pessoas que despertam a realidade é o mesmo que o mestre caminhava 2000 anos. Onde está Deus? Em toda parte.
em toda parte. Inclusive, vamos voltar-nos à natureza, vamos conversar aqui no meio das árvores. Assim a gente vê Ele com mais clareza. A gente vê Ele nos animais, a gente vê Ele nas plantas, a gente vê Ele no ar que a gente respira. A gente vê a sua atividade. E a gente não fica preso em uma doutrina. Esta é a realidade. E a gente também vê nas criações humanas. Nós somos criaturas divinas, então. Ele nos ensina a criar os quadros, as casas, agregar as coisas à natureza, porque não é só o que ele fez, mas é o que nós damos continuidade. Como nós também organizamos as coisas, porque ele está presente em nós. E ele também se alegra quando a gente faz uma casa linda, com um belo jardim, quando a gente planta as flores, redecora, quando a gente também cria. A criação do homem também é belo diante dos olhos de Deus. São suas criaturas que criaram. Os engenheiros, os arquitetos, os que criam aquelas pontes maravilhosas, as coisas que nós criamos. Os lares que nós criamos, a forma com que nós conduzimos a vida, a nossa existência. Olha que presença divina, maior do que essas nossas crianças. Olha que criação humana. Quando nós vemos uma criança, onde é o lugar onde a gente mais enxerga Deus? Nas crianças, né? Nas crianças. Pra gente, elas são a coisa mais preciosa do mundo. Porque ali elas ainda estão se preparando para enfrentar a jornada delas. E esse período de preparação é a mais linda de todos. E nós somos essas crianças ainda. Ainda estamos nos preparando para as nossas jornadas. Porque nossa jornada no planeta Terra ainda é longa. Agora, ela é temporária agora nessa encarnação, mas terão muitas outras encarnações ainda. Então, ainda há muita jornada pela frente. Para nos tornarmos um ser evoluído a ponto de não precisar de reencarnar na Terra, nós vamos ter que pelear muito ainda. Nós vamos ter que tirar muito da nossa ignorância. Porque nós ainda somos ignorantes. Nós ainda somos ignorantes, e muito. Muito. E por isso que eu, voltando, fiz a seguinte pergunta: por que a gente reza? Por que a gente se volta a Deus? E aí é o seguinte, o irmão Tomé, nesse livro, esclarece a nós que a oração, dando um exemplo, seria como um alimento, um prato de alimento. Todos aqui fazem as suas refeições diárias. Alimentam a carne. Alimentam o seu corpo. A oração, da mesma forma, seria um alimento para a alma. Você alimenta o teu espírito com luzes através da oração. E muitas vezes as pessoas oram com o sentido de adorar, com o sentido de rezar para Jesus, ou rezar para Deus. Mas o irmão Tomé esclarece dizendo que Jesus e nem Deus precisam da nossa oração. Eles já estão, o Senhor Deus e o Senhor Jesus. Eles não precisam que nós, Senhor Deus, eu rezo para você. Quem precisa do alimento é Jesus ou nós? Quem precisa comer o alimento espiritual? É o Senhor Jesus? É o Criador? Ou somos nós, ainda palmilhando pela terra, muito errantes ainda, muito ignorantes, errando constantemente, caminhando muitas vezes por caminhos árduos, pela nossa ignorância, de não seguir os conselhos daquele que veio há 2000 anos e ensinou o caminho da redenção. Então quem reza é para nós. Nós pedimos pelo alimento espiritual todos os dias através da oração. É para que Deus nos proteja. É para que Deus ilumine os nossos pensamentos. É para que o Deus me dê saúde, me dê proteção, alimente minha família, me dê prosperidade, faça a paz no mundo reinar, alimente os famintos, cure os doentes, traga a luz ao mundo. É para isso que nós rezamos. É para nós e para quem precisa de oração. Nós começamos errando quando nós rezamos pelos nossos inimigos ou pelos nossos obsessores. A primeira coisa que a gente faz é dizer: Senhor, livrai-me, afastai-os de nós. Quando na verdade nós devíamos dizer assim: Senhor, proteja esses espíritos desequilibrados, proteja, abre os olhos deles para que eles possam ver a verdade.
Toque o coração desse irmão. Dê a ele paz. Mas o que a gente pensa dos desequilibrados espirituais? Nós queremos mantê-lo longe da gente. O padre Fábio tem uma música que diz assim, que ele é humano demais para entender quando Deus quer perto de si as pessoas que erraram. E é isso que é a oração. Porque normalmente, respondendo já, aproveitando o embalo, respondendo a pergunta do nosso amigo da semana passada, de rezar, orar é errado, rezar errado é exatamente isso. Quando eu peço, Senhor Deus, livrai-me, me leve para longe de mim, o que eu tenho que dizer é, Senhor, abençoe esse espírito que está do meu lado, ilumine o coração dele, abrande o coração, que ele consiga enxergar a luz. Ele está desequilibrado, ele precisa de ajuda. Ele é seu filho tanto quanto eu. O abençoe, o ilumine. Nós só mantemos afastados de nós a maldade quando nós rezamos por ela. Só pedir afastamento é um rezar egoísta, né? Eu não quero, afastei de mim, afasta. Mas agora, quando nós emanamos o nosso amor a este irmão que está em desequilíbrio, aquele que te deu um tapa, aquele irmão que está ali te obsediando, aquele irmão que está te fazendo mal, porque normalmente quando nós descobrimos que estamos sendo obsediados ou quando a gente sente a presença de algum espírito na casa, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? Se livrar deles. Vamos procurar um centro espírita para se livrar deles. Vamos lá, vamos nos livrar. Quando na realidade nós temos que rezar por ele. Porque o que vai afastar ele de você é a tua oração de amor. Nenhum desequilibrado se aproxima da oração de amor. Das duas, uma, ou ele absolve esse amor que tu está oferecendo para ele e realmente começa a abrir o coração, ou ele vai para longe. Se ele está na ignorância, se ele não quer mudar, ele vai para longe. Não quero isso eu não quero para mim, eu quero continuar errando. Então eu vou me afastar. E nós fizemos o que sempre? Afastai de nós, afastai os nossos inimigos, como se eles fossem algo tão ruim. E na realidade é apenas pessoas que estão momentaneamente desequilibradas. Eu assisti um dorama um tempo atrás, que ele tinha uma mulher que daí ela estava no momento de separação do marido, e aí ela ficou linda, maravilhosa, foi para uma festa, daí ela disse assim, mas eu não quero isso para mim. Porque por trás dessa roupa bonita, ainda sou eu. Por trás de quem a sociedade quer que eu me transforme, ainda existe a mim. Se eu vou ficar sempre assim, deste jeito, linda e maravilhosa, as pessoas vão passar a exigir de mim sempre essa beleza. E vai chegar um momento em que eu não terei mais essa beleza. E de que vai me servir? As pessoas que estiverem ao meu lado têm que estar por mim, por quem eu sou, por quem eu sou apesar de. Eu achei lindo essa fala e eu gravei muito na minha mente. E é verdade, essa é a oração. Só vai se aproximar, a gente só vai receber amor se a gente emanar amor. Se eu ficar querendo afastar todo mundo, eu preciso sentir amor por essas pessoas desequilibradas. Elas só estão momentaneamente. É como se fosse uma pessoa, estivesse lá, é como se eu e Eliane, estou agora vestidinha de branco, certinho, e se eu vou lá, entro na lama e venho toda suja. Ainda, apesar de estar toda suja, aqui dentro vai estar a Eliane. Então, e apesar de estar em estado trevoso, aquele sujeito também é centelha divina, também é filho de Deus, e lá na sua essência, porque todos nós somos criados na essência do bem. Lá na sua essência, na sua raiz mais profunda, ele é alguém do bem. É alguém do bem. E merece nossas orações. Então, orar, quando nós falamos de orar, nós não estamos dizendo assim, que é oração feita, ou oração falada, ou não, ou apenas sentida no seu coração. A oração pode ser de qualquer forma. Eu posso rezar um Pai Nosso, contemplando cada palavra, imaginando cada pedaço do Pai Nosso, estando conectado com esse Deus. Ou posso fazê-lo de maneira mecânica. Eu posso falar uma mensagem linda, mecanicamente, daquilo que eu ouvi que as pessoas dizem que a gente tem que rezar.
O falar com Deus, eu posso falar lindo e maravilhoso com Deus, ou eu posso simplesmente me conectar com Deus e não dizer absolutamente nada. Então a oração certa está no quê? Na sua vibração, na sua intencionalidade. Qual é a minha intenção quando eu faço a oração? O que eu desejo quando eu estou orando? Por que eu estou orando? São as primeiras perguntas que nós temos que fazer. Quando eu citei semana passada o exemplo de que eu fiz a oração e pedi para Deus que não levasse meu filho e me desse outro, que está aí, ele ainda hoje, aí, ó, esse aí é o resultado da oração, quer dizer que Deus, que eu orei completamente equivocado, totalmente errado. Porém, ainda a minha intenção era a melhor possível. Deus deixou de ouvir? Não. Mas agora que eu tenho conhecimento do equívoco, da forma equivocada com que eu rezava antigamente, não quer dizer que ele também não vai me ouvir. Ou que aquilo que eu fiz lá atrás foi errado. A ignorância, a minha falta de conhecimento do que era oração de verdade, me mostrou que eu estava equivocada. Mas não quer dizer que eu estive errado. Senão, se fosse assim, a humanidade para trás não teria salvo ninguém. E todas essas pessoas que passaram. Não é assim que funciona. Quando nós estamos falando de oração, nós estamos falando dessa intenção. Do meu coração, o que eu, Eliane, penso para Deus? O que eu penso? Primeiro, eu tenho que saber o que eu penso de verdade. A oração, ela não pode ter peso, porque eu posso usar toda a minha força e rezar, Pai nosso que estás no céu. Ou eu posso simplesmente dizer, Pai nosso que estás no céu. Vai fazer diferença? Não. Vai fazer diferença? Por que eu precisei expressar tanta força? Porque eu acredito na força física. Eu não acredito na sutileza do coração. Então, quando nós temos conhecimento de quem eu sou, nós sabemos como nós vamos orar. E por que nós vamos orar? Nós não precisamos de força para oração, nós precisamos de leveza. Estar leves para orar. Não com muita... Olha que eu já rezei com tanta força que chegava a doer minha mão, de tanta força que eu fiz. Fisicamente eu fazia força, mas aqui dentro eu achava que aquele sentimento, que meu corpo todo contraído, que toda aquela energia que eu colocava no meu corpo era fé. E não era. Mas eu acreditava que era. Só que não era. De verdade, não era fé. Então, quando eu entendi que eu preciso da leveza, que eu preciso dizer como... Quando eu entendi como eu estava naquela maca e disse, Senhor, eis-me aqui, já que tem que ser segura na minha mão, olha a diferença. Olha a diferença. Nós precisamos aprender a entender a oração, de verdade, o que ela significa, para a gente saber orar. Eu posso amavelmente fazer uma Ave Maria para Nossa Senhora, contemplando, imaginando ela na minha frente, me protegendo, cuidando da minha família. Que lindo! Eu posso rezar uma Salve Rainha, porque eu gosto da Salve Rainha, eu adoro, eu sei de cor até hoje, sei de cor e salteada a Salve Rainha. Com toda a contemplação. Com toda a contemplação. Nós não sabíamos o que era orar. Um dia eu e o Valmir fizemos a ladainha de Santo Antônio. Uma semana casamos. Primeira coisa que a gente fez quando a gente casou foi fazer a novena de Santo Antônio, porque nós éramos muito devotos de Santo Antônio. E nós, fazendo a oração de Santo Antônio, nós fizemos a ladainha para que quando a gente se aposentasse, nós tivéssemos uma chácara, que nós iríamos colocar o nome de Genoa KL, porque era latim e significava Porta do Céu, que é o nome que tem lá na frente dessa chácara. Essa foi a primeira coisa que a gente fez quando a gente casou. Nós estávamos fazendo certo? Não sei, mas deu certo, não deu? Deu certo, tão certo, que em apenas 6 anos nós estávamos morando aqui. Em 4 anos, os meninos tinham 4, 5 anos, nós estávamos morando aqui. A oração, ela tem que ser realmente sentida, ela tem que estar aqui dentro do nosso coração. Certeza. Agora eu vou falar a respeito de um tema muito interessante a respeito da oração,
que talvez muitas pessoas nem sabem que existem dentro de si. Polo magnético. Positivo e negativo. Magnetismo. Atrair, repelir. Cada um aqui possui isso dentro de si. E muitas vezes nem sabe. Atrai para a sua vida aquilo que quer e repele aquilo que não quer. Muitas vezes nós, por nossa ignorância, atraímos o que não é bom para nós e repelimos o que seria bom. Isso por ignorância. Mas cada um aqui, consciente de que pode atrair para a sua vida o que desejar, ou repelir de sua vida aquilo que não queira, afastar para longe, empurrar, jogar para fora, nós temos polos magnéticos em nós. Por que vai falar isso no tema oração? O que isso tem a ver? Quando a gente vai rezar, a gente não pede coisas? Pede e dar-se-vos-á. E só vai ser entregue quando a gente acreditar que recebeu. E então receberá. Será que a gente reza sabendo que a gente receberá? Ou duvidamos? Quando a gente pede por saúde, pede por alguma coisa financeira, está com problemas financeiros, está com problema na família, está com problemas de relacionamento, a gente acredita que receberá? Não. A gente duvida, entrega e não sabe que tem o poder de fazer criar aquilo que nós queremos. Alguém sabia aqui que pode criar o que quer? Criar o que quer. O que alguém gostaria de criar para a sua vida? Tem esse poder dentro de si. É claro que ninguém deve criar aquilo que vai prejudicar a outro. Porque senão, É a lei do retorno. se fizer isso, alguma coisa que você vai criar que vai prejudicar o outro, por exemplo, eu quero a mulher do vizinho. Alguém vai ser prejudicado com isso, não vai? Talvez nem só uma pessoa, muitas pessoas daquela família se prejudicarão com o pedido de você querer a mulher ou o marido do vizinho. Então ninguém pede aquilo que vá atrapalhar a vida de outro. E você pode pedir tudo aquilo que seja para o bem-estar seu e para o seu conforto. Olha o que o irmão Tomé fala a respeito disso. Perguntar-me-eis, provavelmente. Então aquele que ora pedindo a proteção de Deus ou de Jesus não a recebe? Eu vos responderei que todo ser humano é constituído de dois polos magnéticos, positivo e negativo, suficientes para atrair tudo quanto necessite para o seu bem-estar. Quando, pois, o ser humano sente falta de algo e resolve orar para consegui-lo, ele está apenas projetando luz em seu campo mental em forma de vibrações, as quais, tal seja o fervor de sua oração, efetuarão a limpeza psíquica naquele setor, ajudando o polo positivo a atrair o que haja motivado a oração. Nós, quando fazemos a oração pedindo alguma coisa para o nosso bem-estar, da nossa vida, da nossa família, seja alimento, dinheiro, saúde, proteção, relacionamentos, que seja para a nossa felicidade na vida encarnado, dependendo do fervor que nós fazemos essa oração pedindo e rogando ao Senhor que nos forneça esse bem-estar, nosso campo positivo, magnético, de atração daquilo que nós pedimos é limpo. E nós criamos aquilo que estamos rogando a Deus. Uma casa para minha família. Minha família precisa de uma condução, de um veículo, porque está difícil sem um veículo na minha casa. Tudo isso pode ser fornecido, porque Deus é o Deus de abundância, e tudo aquilo que for para o bem-estar vai ser criado, desde que acredite que sim, que assim seja, que não duvide, que permaneça com o seu campo fiel, acreditando que você está atraindo aquilo para a sua vida e que aquilo é para o bem da sua família e dos demais.
E você pode atrair, inclusive, coisas nacionalmente. Viram os desastres? Então, que seja criado recursos às famílias que foram perturbadas pelos eventos climáticos do país, que teve no nosso país. Podemos usar isso para o bem e é o que devemos canalizar esta força. Mas vejam que interessante. Isto mostra um poder oculto que muitos poucos sabem. Sabe por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas canalizam seu poder naquilo que não querem viver. As pessoas falam de contas e colocam um poder tão grande nelas, e dívidas. E dívidas. Eu estou cheio, carregado, eu não consigo, e é o sentimento aflorando. Adivinha o que está criando? O que está criando? O que está atraindo para o seu campo? Dívidas. Mais do que não se quer. Quando se tem medo de experimentar a pobreza, o que se está criando? Medo da pobreza vai experimentar a pobreza. Será que parece ilógico? Não. Essa é a lógica do poder de criação de cada um que está aqui. Cada um tem esse poder dentro de si. Está repelindo pessoas, animais, pessoas, relacionamentos. O que não se quer, afasta para longe. Conteúdos, documentários, filmes. Você afasta e você atrai tudo aquilo que você quer. Conteúdos, filmes do que você gosta, livros, pessoas, animais, relacionamentos. Compreendem a lógica do universo? É esta: atração e repulsão, atrair e repelir. É a mesma coisa que nós estávamos falando dos obsessores. Eu tenho o meu obsessor que está aqui do meu lado, realmente cobrando minhas dívidas. Então eu fico dizendo: Senhor, afasta de mim, afasta de mim. Quanto mais eu dou esse poder a ele, pedindo para que afaste, porque na minha concepção ele está me fazendo mal, mais forte ele fica. Mais ele vai desejar estar perto de mim. Agora, quando eu desejar a ele amor, eu me perdoe, quando eu faço o mantra do perdão para aquele sujeito que está ali me rodeando, quando eu tenho o hábito desse polo positivo, quando eu emano na minha volta o polo positivo, as coisas vão acontecer. Não é você... não, eu tenho medo, então eu não vou comprar absolutamente nada, porque eu não posso gastar porque eu vou ficar sem dinheiro. O que vai acontecer no fim do mês? Você vai ficar sem dinheiro. Não quer dizer que você vai sair por aí colocando os pés pelas mãos, não é isso. Mas acreditar que vai... Se você pegou o salário, olhou e disse: não, ele vai dar. Eu confio que vai dar. Você vai passar o mês e ele vai dar, porque você confiou plenamente. Plenamente. Quando você tem a certeza de que as coisas estão sempre no teu comando e que você pode atrair, elas funcionam. É aquilo que você... Eu não gosto... Meu Deus, tomara a Deus que eu não tenha um chefe chato. Quem é que vai parar na tua frente? Eu detesto gente teimosa. Qual é as pessoas que vão ficar na tua convivência? As teimosas. É o campo de vibração, esse é o polo, e está dentro da oração. Senhor, me livrai-me de todas as pessoas. Eu não quero ir para lá, eu não quero ir para lá. Onde que eu vou parar? Lá. E vou experimentar sensações das quais eu já me programei para isso. Porque o nosso pensamento negativo, a nossa oração de forma... magnetismo de forma negativa, vai atrair para nós todas essas sensações, todos esses sentimentos. Então agora, no momento do passe, eu gostaria que todos fizessem um exercício. Vai tocar a música, mas cada um aqui, enquanto vai receber o passe, vai levar em torno de uns 8, 9 minutos, 10 minutos, às vezes até um pouco mais. Use 10 minutos para você imaginar tudo aquilo que você precise para o conforto da sua família, para o bem-estar seu, tudo aquilo que você necessite para a sua vida. Quem precisa de saúde, veja a saúde, sinta-se saudável. E acredite que você já recebeu a saúde, que você já está saudável, e você agradece pelo que você recebeu.
Aquele que precisar de algum mantimento, for o que for necessário para o seu conforto, para o seu bem-estar na terra. Você tem muitas coisas que pode ser dita: dinheiro, relacionamentos, prosperidade em todos os setores, Orar por quem você gosta. ou para pessoas que você ama. Tudo sabe tem que tá uma gama de precisando de coisas oração. que você sabe nesse momento. Pense e coloque agora na mão de Deus e imagine que isso já aconteceu. Se você vai imaginar você dentro de uma casa com a sua família, então sinta como se você já estivesse dentro daquela casa. Sinta o sentimento como se você tivesse recebido. Aqui é seu lar e da sua família. Aqui é você saudável, você cheio de energia. Aqui é você com o trabalho que você tanto espera. Aqui é você ganhando o valor que você espera para você poder dar tudo do melhor para a tua família. Educação, saúde, proteção, tudo. Imaginem isso que vocês já receberam. E acreditem que receberam. E assim receberão. Porque estarão consagrando uma lei que o próprio Senhor Jesus disse na terra. Acreditem que façam, mas façam adequadamente. Acreditem que receberam e receberão. Isso ele disse, e é a pura verdade. Criem o que seja necessário para o bem-estar. E lembre-se da ressalva, que não prejudique a ninguém. Esta é a única limitação. Porque se você prejudicar alguém com o seu pedido, você receberá em troca todo o dano que você causou. Então é muito sério. Você tem que criar a realidade que seja próspera para você e que não interfira na felicidade de ninguém. Que seja para você e para o bem do maior número de pessoas que você puder pensar. Se ninguém tem nenhuma ideia, pense nos alimentos para os famintos. Pense na saúde para as pessoas que estão nos hospitais. Pense em educação para as crianças que não têm escola, que ficam à míngua, analfabetas. Isso é um crime, ser analfabeto, não educar uma criança a poder ler, estudar, crescer na terra. Então todos que possam criar coisas belas com o seu poder de criação, e acreditem, cada um aqui tem esse poder, por mais que não acredite. Acredite sim que tem esse poder e comece a usá-lo a partir de agora. Usem o tempo então. Meditem em tudo o que querem, recebendo o que querem e receberão. Muito obrigado a quem esteve na live. Eu e a irmã Eliane, todos aqui, agradecemos muito. Espero que tenham feito bom uso também do conhecimento e terem participado. Nesse momento, peçam ao mentor o passe magnético e visualizem tudo aquilo que vocês precisam para o bem-estar e para a saúde, acreditando que receberam. E assim receberão. Muito obrigado.